Gente, bom dia. Vamos lá então. Bom, eu preciso fazer uma abertura oficial, certo? Nós vamos entrar ao vivo agora, em função, é uma forma de presentear as inúmeras pessoas profissionais, enfim, que tiveram interesse de estar aqui no evento, mas, obviamente, pelo tamanho do local e pelo número de inscrições que nós tivemos, não tiveram condições de estar aqui conosco. Então, uma forma de presentear essas pessoas, a gente vai colocar a minha palestra ao vivo, né, pelo Facebook, pelo YouTube, para que realmente quem não esteja aqui possa acompanhar o raciocínio do que está sendo o NE. Vai ser só a minha palestra, certo? E aí, ao final, antes eu peço um pouquinho de calma na hora que a gente terminar a minha palestra, a gente vai fazer a premiação dos trabalhos científicos, as pessoas que apresentaram trabalhos, já está tudo validado, e aí a gente vai fazer essa apresentação. Tudo bem? Bom, vamos conversar sobre estresse. Quem está estressado aqui? Eu tô. Tem alguns dias, na verdade, que eu tô bem estressado. E aí, é normal, eu vou dar uma palestra agora de 60 minutos para inúmeras pessoas. É normal que eu esteja estressado. Só que a gente tem que entender a diferença desse tipo de estresse. A gente vai chamar o que é o estresse agudo e o que é o estresse crônico. A gente precisa diferenciar isso. E que se de fato existe então um impacto ou não desse estresse na composição corporal. Então nós vamos entender primeiro, conceituar o que é o estresse. De uma forma muito simples, o estresse é um fator externo que nos desvia da homeostase, que nos desvia do nosso equilíbrio. Eu agora estou falando para vocês, eu estou sob estresse, meu batimento cardíaco está mais alto, minha pressão arterial está um pouco mais alta, a minha glicorregulação está aumentada, eu preciso acessar o meu HD para que eu possa então ter lucidez para passar a informação para vocês. Então tudo aquilo que nos tira o equilíbrio, nos desvia da homeostase, é chamado então de estresse. E aí nós temos duas situações. Ou eu enfrento o estresse, ou eu tiro o meu time de campo. Né? O fight or flight. Isso é uma resposta fisiológica ao estresse. Isso é um mecanismo de sobrevivência que até hoje a gente conserva. Tá? Um mecanismo de sobrevivência primitivo e conservado que permite uma reação rápida em situações de perigo imediato ou antecipado. Qual que é a opção que eu tenho aqui na frente? Ou eu desço as escadas, saio correndo e não dou a minha palestra, ou eu tento passar tudo que eu estudei para esse tema para vocês. Então eu estou agora no meu modo fight, né? Estou no meu modo luta para conseguir acertar esse conteúdo. Então isso é uma resposta fisiológica, né? E se eu falo de homeostase, de equilíbrio, de perder a minha homeostase, eu tenho que falar de alostase. Então vamos conceituar o que é a alostase. É o processo de alcançar a estabilidade ou, novamente, o equilíbrio, que é a homeostase, por meio, através de mudanças fisiológicas ou de comportamento. Quando eu faço um exercício físico, eu tenho uma resposta adaptativa, eu tenho uma mudança fisiológica. Quando eu falo de comportamento, se eu vou atravessar uma rua e vem um ônibus em alta velocidade, eu vou ficar parado? Eu tenho que ter o meu mecanismo de sobrevivência, eu modifico o meu comportamento, eu tenho uma resposta imediata de produção de energia para que eu restabeleça o meu equilíbrio. Então sempre eu tenho homeostase e alostase. E aí a gente tem que entender o seguinte, o que é uma reação alostática? Vamos entender então uma reação alostática como algo positivo. Capacidade de indivíduo em suportar as dificuldades, ou seja, é um estímulo agudo seguido de uma recuperação. O que a gente faz no exercício físico? Eu dou um estímulo mecânico e depois eu proporciono um ambiente de recuperação.
Aqui eu estou dando aula, estou em meio a um estresse, mas eu preciso proporcionar um ambiente de recuperação, comendo um chocolate depois, certo, Desirê? Não é isso? Perfeito, né? Quando eu tenho, então, essa reação alostática, eu tenho adaptações positivas. Eu preservo a minha barreira intestinal, eu mantenho a minha capacidade de gerenciar o estresse social, emocional, profissional. Aqui, preservação do sistema antioxidante, detox, preservação do sistema imunológico, manutenção dos bons hábitos alimentares e manutenção do sono adequado. Isso é uma reação alostática. De fato, a situação estressora aguda, ela é algo positivo para o ser humano. Ela nos tira da zona de conforto. O problema é qual a frequência com que isso acontece. E aí é quando você sai então de uma reação alostática e entra então numa carga alostática. Quando você tem esses estímulos alostáticos ocorrendo de forma sucessiva. E aí esse sujeito então perde a incapacidade de suportar as dificuldades. Então é um estímulo crônico com ausência de recuperação. E aí eu vou ter então um impacto, né, o que nós vamos chamar de estresse, que são alterações no eixo hipotalâmico pituitário adrenal. E aí eu não me adapto a isso, eu não tenho adaptação, então eu começo a ter comprometimento do meu sistema. Eu começo a modificar o meu intestino, permeabilidade intestinal, incapacidade de gerenciar o estresse, seja social, emocional e profissional, estresse oxidativo, imunossupressão, comprometimento da arquitetura do sono e alteração do padrão alimentar. Eu acho que o que a gente vai conversar, e aí faz parte do mesmo módulo, vai fazer um link com a palestra da Desirê. Né? E muitas vezes a gente está criando situações estressoras, reações alostáticas sucessivas, uma carga alostática, em função de um padrão alimentar que a gente tenta impor para um paciente. Né? Bom, e aí a gente começa a perceber que grande parcela da população, grande parte dos nossos pacientes, estão nessa carga alostática. Se eu pedir aqui para as pessoas levantarem a mão e que se sentem dentro dessa carga alostática, tenho certeza que muita gente vai levantar, ok? Bom, e aí quando a gente fala de carga alostática, nós estamos falando de estresse crônico, e de fato esse estresse crônico, a gente não se adapta a ele, temos então uma série de respostas ocorrendo. Então eu tenho aqui quadros de depressão, ansiedade, fadiga, dores de cabeça, problemas de memória, dificuldade de concentração, úlceras, colite, gastrite, síndrome de intestino irritável, obstipação, perda da libido, infertilidade, distúrbios menstruais, autoimunidade, infecções recorrentes, e aí hipertensão, arteriosclerose e trombose. Daria para a gente discorrer o impacto do estresse em cada um desses segmentos. Mas o foco hoje é falar da composição corporal. E de fato, o estresse vai trazer um impacto robusto, seja no tecido adiposo ou no tecido muscular. E é isso que eu quero discutir com vocês, o impacto do estresse na composição corporal. E aí, para falar de estresse, obviamente, eu preciso salientar alguns aspectos do que a gente chama de eixo hipotalâmico pituitário adrenal ou hipofisiário suprarrenal. Usualmente a gente acaba falando hipotalâmico pituitário adrenal. Vamos começar lá em cima. Nós temos uma estrutura chamada de amígdala no cérebro, que ela é responsável por responder aos eventos estressores. Então, quando a gente fala de eventos estressores, nós temos ali o processamento das emoções. Então, a amígdala é responsável pelo processamento das emoções. A exemplo, medo, ameaça, perigo, desconforto. Mas essa mesma amígdala também tem a capacidade de responder sobre o metabolismo energético, atividade simpatética, regulação da temperatura e metabolismo basal. Então, todo evento estressor, a amígdala é sensibilizada. Então, nesse momento, a amígdala se comunica com o núcleo paraventricular e com o lócus. E aí nós temos, inicialmente,
a ativação do eixo hipotalâmico, pituitário, adrenal. Então, a nível hipotalâmico, a gente tem a liberação do hormônio liberador de corticotrofina, que por sua vez se comunica com a hipófise anterior, liberando então o hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez estimula o córtex adrenal a secretar o cortisol. Uma vez esse cortisol gerenciando o seu, enfim, fazendo o seu papel, existe o mecanismo de biofeedback. Mas ao mesmo tempo, a gente tem então o locus estimulando o sistema nervoso simpático, estimulando agora então a medula adrenal a produzir adrenalina e noradrenalina. E quando a gente olha isso sobre uma situação de estresse, a gente observa contração do músculo liso, maior capacidade de produzir força, fluxo sanguíneo para os músculos, maior tensão muscular, mobilização de energia e menor percepção de dor. Não é isso que eu preciso numa situação de estresse? Se coloca numa situação de luta ou de fuga, eu preparo o meu sistema orgânico para que eu possa enfrentar essa situação. Então, o que a gente percebe? Que esse sistema ele é muito eficiente no gerenciamento da produção de energia. E aí eu posso dizer para vocês que uma das principais funções do cortisol é ser um hormônio glicorregulador. E quando a gente fala que o hormônio ele é glicorregulador, ele tem a capacidade de mobilizar substratos energéticos para a manutenção da glicemia. Guarda essa informação, porque a gente vai discutir alguns aspectos nutricionais no final da palestra sobre essa relação do cortisol ser glicorregulador. Então, partindo desse princípio que a amígdala é sensibilizada pelas situações estressoras, o exercício é um estresse? O exercício, de fato, ele é um estresse. Se eu pensar a partir da contração muscular, essa interleucina 6 secretada pelo músculo esquelético, por sua vez, vai estimular a nível hipotalâmico e hipofisiário a secreção de hormônio adrenocorticotrófico e cortisol, assim como a atividade simpatética. Então a gente vai ver aqui a atividade simpatoadrenal, cujo objetivo é justamente glicorregular, perfundir, ou seja, fazer com que o meu corpo tenha um ambiente satisfatório para aquele estímulo mecânico. Não é assim quando a gente faz um exercício físico? Batimento cardíaco sobe, ventilação pulmonar. Então, glicorregulação, eu preciso mobilizar a energia por uma eficiência contrátil. Então, de fato, o exercício físico é um estresse, mas o exercício físico bem feito, ele é uma reação alostática. Você tem um estímulo e cria-se um ambiente de recuperação. Se eu tiro o ambiente de recuperação, eu passo por uma carga alostática, a gente vai olhar os aspectos fisiopatológicos, nós vamos entrar então numa síndrome de overtraining. Então, de fato, o exercício é um ambiente estressor, cujo objetivo nada mais é, no exercício físico, a ação do cortisol, é essa ação glicorregulatória. Então, quando eu começo um exercício no qual a minha glicemia começa a reduzir, do lado direito aqui do slide, o objetivo dessa ativação do eixo hipotalâmico pituitário adrenal é restabelecer a glicemia. Ora, como? Aumento de glucagon, esse glucagon vai fazer então com que o meu fígado aumente a exportação e liberação de glicose. O aumento, então, da atividade simpatoadrenal, aumentando a secreção de catecolaminas, por exemplo, estimulando essas catecolaminas, estimulando a lipólise. E aí a própria ativação via cortisol, ACTH-cortisol, gerando, então, lipólise e gliconeogênese, ou seja, nós estamos falando que o corpo tem um mecanismo para que eu possa me sustentar no ambiente estressor por meio da manutenção da glicemia. Não é isso? Isso não funciona no exercício? De fato, funciona. Para vocês perceberem, se a gente olha aqui do 0 ao 30, o exercício começa a 70% do VO2 máximo, que seria uma atividade considerada como pouco forte, de moderada a pouco forte. Mas se você começar a observar aqui, a partir do minuto 30, onde o volume do treino vai subindo e a intensidade vai subindo, o que acontece com o cortisol? Aumenta.
a minha necessidade de glicorregulação aumenta à medida que o exercício evolui em volume e intensidade. Então, quando eu penso na relação desse eixo hipotalâmico pituitário adrenal e mecanismo de glicorregulação, o exercício físico, ele é um estresse. Mas é um estresse que, uma vez bem gerenciado, aí vem as metodologias de treinamento desportivo, aonde você tem uma resposta adaptativa positiva ao organismo. Para isso existe metodologia de treino. Caso contrário, a gente está fadado às disfunções musculares, riscos de lesões, comprometimento do sistema imunológico. Então, quando a gente pensa no cortisol, e aí o que eu quero mostrar é que o cortisol ele é muito bem-vindo ao nosso organismo. Ele é essencial. Então, quando a gente fala de uma maneira muito resumida, não tenho tempo para a gente descrever todos os aspectos do cortisol, nós estamos falando então do estado de alerta, mobilização de energia e ação anti-inflamatória. Todavia, se eu tenho uma secreção crônica desse cortisol, nós temos um quadro de imunossupressão. Mas o cortisol no exercício, ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Ele é um grande sinalizante para a migração de células do sistema imunológico para o local onde ocorreu o estímulo mecânico. Então, isso aqui é um aspecto do cortisol no exercício físico. A gente está falando do estresse. Temos tipos de estresse. O estresse, a gente viu que o exercício físico é um estresse. E a figura desse sujeito? O excesso de tarefas é algo estressante? Sim, claro. E nós vimos aqui, vamos só recapitular daqui a pouco, os aspectos da amígdala. E aí entra o problema maior. O organismo não distingue diferentes tipos de estresse e a resposta é idêntica. Seja o estresse emocional, ou seja o estresse fisiológico. O estresse fisiológico é o estresse mediado pelo exercício físico. E o emocional? Olha só, quem é que percebe medo, ameaça, perigo, desconforto? A amígdala. E o que ela faz? Ativa quem? O eixo hipotalâmico pituitário adrenal. E quando eu estou sob um estresse, excesso de tarefa, excesso de responsabilidade, demasiada quantidade de informação, restrição de dieta, eu estou zen? Estou tranquilo? Em que situação que eu estou? Medo, ameaça, desconforto, perigo, ansiedade. Nós estamos sob pressão. Esse estudo é muito interessante. Olha só, fatores de estresse mais comuns entre indivíduos sob elevado estresse: demasiada responsabilidade, problemas financeiros, problemas profissionais, insatisfação com a imagem, problemas familiares. Tem gente que está em tudo isso aqui. Tem gente que carrega tudo isso. Nós estamos colocando em termos percentuais, mas tem gente que carrega isso a vida inteira. E essas alterações, a amígdala vai perceber isso? Vai ativar o eixo hipotalâmico pituitário adrenal? E aí eu começo então a ter as disfunções a nível adrenal, a nível hipotálamo, hipófise adrenal, que vão mexer nessa glicorregulação. E aí o nosso objetivo, hoje específico, é falar de composição corporal. Então a gente precisa olhar para o tecido adiposo, olhar isso um pouco mais de perto e perceber quais são os mecanismos que essa ativação do eixo hipotalâmico pituitário adrenal provoca no tecido adiposo. Então vejam, quando a gente fala de glicocorticoides, nós estamos falando do cortisol. E no nosso tecido adiposo, assim como no fígado, assim como no pâncreas e até mesmo no músculo esquelético, nós temos uma enzima chamada 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase do tipo 1. O que essa enzima faz? Ela pega a forma inativa do cortisol, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo superior do slide, e biotransforma no cortisol, o hormônio ativo. E
eu falei para vocês que nós temos, e de forma muito expressa, essa enzima 11-beta no tecido adiposo. Então, quando a gente tem a 11-beta, e de fato ela está aumentada quando eu tenho uma ativação crônica do eixo hipotálamo pituitário adrenal, eu tenho um aumento do cortisol direto no tecido adiposo. E o que isso proporciona? Um primeiro aspecto, eu acho que vai bater até um pouco com a primeira palestra que foi do Luciano Bruno ontem, é o que nós falamos de diferenciação adipocitária. Eu pego então um pré-adipócito, maturo e transformo ele num adipócito maduro. Eu falo que o adipócito ele é igual um marombeiro, ele só quer crescer, né? Então, eu tenho lá, ele está quietinho, ele está pronto para começar a hipertrofiar. E aí o meu próprio tecido adiposo, existem também, a partir do momento que eu diferencio, nesse tecido diferenciado, ou mesmo um tecido existente, nós começamos a ter algumas alterações. Esse tecido fica resistente à ação da insulina e reduz a captação de glicose. Ao passo que ele faz isso e estimula a lipólise. Aí você fala assim, pô, legal isso. Então quer dizer que ele estimula a lipólise? Pô, não, então não era para eu engordar. Porque se ele estimula a lipólise, está jogando ácidos graxos na corrente sanguínea, só que, se a gente olhar lá em cima, eu tenho uma redução da MP quinase, e nós temos uma redução da capacidade oxidativa, e um outro aspecto é o aumento da atividade da LPL. Então eu tenho uma enzima ávida em extrair ácidos graxos dos quilomicrons, sintetizando ainda mais triglicerídeos. Se vocês olharem o aspecto clínico de um paciente realmente com hipercorticosolismo, que é a síndrome de Cushing, vocês vão encontrar o que nós chamamos de face lunar e uma perimetria abdominal extremamente elevada, massa glúteo praticamente nenhuma, massa muscular extremamente delgada, o alto processo catabólico com um alto processo de síntese de lipogênese visceral. Então, por mais que exista esse mecanismo que num primeiro momento parece interessante, que é a lipólise, a gente tem uma contrarregulação que é muito mais exacerbada para a lipogênese. E aí começa essa história do estresse, do impacto na composição corporal. O indivíduo estressado, gerente de banco, por exemplo, bicho estressado é gerente de banco, né? Mexe com o dinheiro dos outros. É um sujeito que é difícil você trabalhar no processo de emagrecimento. E aí você imagina com tudo isso, você ainda jogar o estresse da dieta para ele, né? Você lascou com o sujeito. E aí olha só, além disso, nós estamos falando dessa ativação do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, esse cortisol secretado, esse cortisol no tecido adiposo, ele tem então a capacidade de fazer com que o tecido adiposo promova a liberação de citocinas inflamatórias, em especial a interleucina 6, e essa interleucina 6, secretada pelo tecido adiposo, retroalimenta o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Então, quanto mais diferenciado está o meu tecido adiposo, quanto mais hipertrofiado, quanto mais interleucina 6, mais ele estimula o eixo e você entra num ciclo vicioso. Além disso, esse tecido produz o TNF-alfa e a nível celular, esse TNF-alfa, quando se liga nos seus receptores, promove o que nós chamamos de fosforilação do IK-beta-alfa, e na hora que eu fosforilo, esse P50 e esse P65 aí no citoplasma é o NF-κB. E aí então nós temos a migração dele para o núcleo, então nós temos a ativação de um fator de transcrição gênica pró-inflamatória. Então o estresse, ele leva a uma inflamação crônica, que impacta no tecido adiposo, mas impacta em diversos outros segmentos. Então agora eu tenho os glicocorticoides e agora eu tenho TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1-beta, estimulando ainda mais a enzima. E aí o seu tecido adiposo entra num ciclo vicioso também de diferenciação e de hipertrofia. Vejam isso aqui. A ativação do eixo hipotálamico pituitário adrenal induz estresse oxidativo. Quanto mais estressado eu sou,
Quanto mais ativação, mais espécies reativas de oxigênio, e a exacerbação desse quadro é o que nós chamamos de estresse oxidativo. Nós sabemos que quando a gente fala a nível neuronal, nós temos receptores de glicocorticoides nos neurônios. E esses receptores de glicocorticoides no neurônio têm a capacidade, então, de migrarem aqui para a mitocôndria para justamente estimular a produção de energia mitocondrial a nível neuronal. Então, você tem produção de ATP, até porque eu preciso de produção energética dos neurônios para solucionar aquele problema no qual eu estou envolvido. Afinal de contas, a gente tem sempre que dar uma solução aos ambientes estressores. Só que tem um dado muito interessante que eu descobri há pouco tempo, que a capacidade antioxidante dos neurônios, ela é menor em relação às outras células do organismo. Então, o neurônio, ele é facilmente submetido ao estresse oxidativo. Eu não vou entrar no mérito, mas é a partir dessa sinalização que a gente entra no que nós chamamos de fadiga crônica. E não uma outra fadiga que estão dando nomes errados, né, aos bois. Existe fadiga crônica que acontece a nível neuronal e compromete toda a sinalização hipotalâmica. Mas eu não vou entrar, não tenho tempo para entrar nesse mérito agora. E quando eu estou sob estresse oxidativo, se eu tenho estresse oxidativo, quem que eu ativo? NF-κB. Então, mais uma vez, a gente tem, então, um outro mecanismo mostrando a ativação de um fator de transcrição gênica pró-inflamatório. E aí? Nós estamos falando que essa ativação leva a um processo inflamatório neuronal, cerebral. NF-κB ativado a nível de células cerebrais. E o que isso impacta, que eu estou falando de composição corporal? Nesse momento, a gente tem redução de monoaminas, serotonina, dopamina. Além disso, a gente tem redução do fator neurotrófico derivado do cérebro. E aí eu vou falar então de serotonina e dopamina, porque isso vai impactar na composição corporal. Ou seja, quando eu tenho os insultos inflamatórios, que vocês estão vendo no alto do slide, eu estou associando isso a uma alta produção de espécies reativas de oxigênio. E claro que a alta produção de espécies reativas de oxigênio leva à exacerbação do processo inflamatório. E quando isso ocorre, eu tenho um drive metabólico do triptofano. Tanto no intestino quanto no cérebro, nós temos uma enzima chamada endoeliamina de oxigenase. E esse triptofano, então, que teria que ser direcionado para a síntese de serotonina, ele é direcionado, então a gente chama de um drive, a partir dessa enzima, para o ácido quinolínico, que tem uma ação que é neurotóxica. O objetivo aqui é até mesmo modular a síntese de vitamina B3. E aí do lado esquerdo, se o triptofano está indo para o lado direito, vai me sobrar poucos substratos para que a triptofano hidroxilase, esse TPH, sintetize serotonina. Existe ainda um processo de degradação dessa tetrahidrobiopterina, que é o ácido fólico, que também é cofator dessas enzimas. E aí eu vou ter então, nesse processo inflamatório, degradação de dopamina e serotonina. Então o estresse impacta diretamente no meu metabolismo cognitivo. Por isso que muitas vezes o ambiente estressor crônico leva às desordens cognitivas, levam à depressão. Por isso que a depressão hoje é vista também como uma doença inflamatória. E isso passa pelo que a gente coloca da boca para dentro. Isso passa de como a gente gerencia o nosso ambiente. E aí quando eu falo de dopamina, de uma maneira muito resumida, quando a gente fala de dopamina, coordenação, libido, motivação, atenção, foco, sistema de gratificação e recompensa. Eu não posso focar em todos eles, eu marquei então a disruptura do sistema de recompensa. Antes da gente fechar esse raciocínio, é importante lembrar que quando eu estou no estresse agudo, eu tenho aqui uma atividade dopaminérgica. Olha só, então o estresse aumenta a minha atividade dopaminérgica. Quando eu estou sob estresse agudo, a minha dopamina sobe, meu estado de luta, por exemplo, ou de fuga. Mas, quando crônico, leva à depressão.
de dopamina. Então o estresse crônico me leva à depressão de dopamina. E a dopamina está intimamente ligada ao sistema de recompensa. E o que as pessoas fazem quando precisam se recompensar? As pessoas se recompensam com um bowl de brócolis. Estou estressado. Vou comer esse brócolis aqui porque vai me aliviar o estresse. Não. As pessoas se recompensam por isso. Eu queria pegar aquele slide que a Desiree colocou do ciclo e colocar logo depois dessa imagem. E aí você começa a entrar nesse ciclo. Porque as pessoas não buscam os bons alimentos para se compensar. Buscam isso. Então tem a disruptura do sistema de recompensa. Vimos que o processo inflamatório, além da redução da serotonina, da dopamina, também tem um comprometimento da serotonina e de uma forma resumida, bem-estar, alegria, saciedade, controle de impulso, tomada de decisões e racionalidade. Vamos puxar o gancho então para saciedade. E aí quando a gente fala da serotonina, a serotonina é um grande silenciador do neuropeptídeo Y. Ora, se eu expresso muito neuropeptídeo Y, eu não percebo o quão saciado eu estou. Então ela tem uma ação em cima da saciedade. E como é que está a serotonina do indivíduo estressado, inflamado? Baixa. Essa serotonina, a gente pode colocar, ela ativa a própria melanocortina, a PONC, a liberar o alfa-MSH. E o alfa-MSH tem uma ação também em cima da supressão do apetite, assim como leptina e sono adequado. Mas aí vem o problema. Se eu estou com queda de serotonina, e se eu estou com um drive metabólico desse triptofano para o ácido quinolínico e não para fazer serotonina, como que eu faço melatonina? E nós vimos que o sono é importante para a liberação do alfa-MSH, que tem ação de supressão do apetite. Então, se me falta triptofano, se eu tenho esse drive, quando eu falo aqui da N-acetil 5-metoxtriptamina, nós estamos falando de melatonina. Então, eu tenho deficiência na síntese de melatonina. Eu tenho um comprometimento no sono, eu tenho um comprometimento no meu perfil de saciedade. E aí vocês percebem como a gente vai entrando num novelo, né? A gente precisa encontrar essa ponta e cortar essa ponta. Vejam, apenas uma noite de sono parcial pode elevar significativamente os níveis de cortisol no dia seguinte. E as pessoas querem ser multitask, produzir até altas horas da noite, iluminação artificial o tempo inteiro, madrugar, porque a gente precisa produzir muito e não respeitam o seu cronotipo. Nós escutamos palestras aqui sobre a palestra da dele sobre cronotipo. A gente tem que saber se o sujeito é curto, médio ou longo dormidor. E as pessoas não querem respeitar, porque precisam produzir e vão impactar nisso. E aí perceba o impacto disso na composição corporal. É um N pequeno desse estudo, mas foi um estudo randomizado e crossover. Pegaram dietas isocalóricas, ou seja, uma dieta que tinha 1.445 calorias. Qual foi a diferença? 5 horas e meia de sono e 8 horas e meia de sono. Vejam, quando a gente fala do peso total, bolinha branca é o pessoal de 5 horas e meia, bolinha preta é o pessoal de 8 horas e meia. O peso total perdido foi de 3 quilos. Se você subir lá na balança, está todo mundo com 3 quilos a menos. Só que, quando a gente fala da gordura, o grupo que dormiu menos perdeu 600 gramas de gordura. O grupo que dormiu mais perdeu 1,4 kg. E quando a gente fala da massa muscular, o grupo que dormiu menos perdeu 2,4 kg de massa muscular. Então nós estamos falando que dos 3 quilos, praticamente quase tudo foi em massa muscular. E a mesma dieta. Perceba o impacto do sono na composição corporal.
E a alteração, eu não trouxe os estudos de como o sono também impacta no eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Sabe a história do biscoito? Se é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Não tinha uma história de uma propaganda assim? Não sei quem é da minha época que vai lembrar dessa história. Mas é uma coisa que leva a outra. Então, quando a gente olha esse resultado, houve um aumento de 60% na perda da massa magra quando eu não preservei o meu sono. Houve uma redução em 55%, até o meu passador está estressado. Tem que comer um chocolate depois, Desirê. Tem jeito. Menos 55% a eficiência em oxidar gordura. Porque você quer produzir mais. Aí daqui a pouco está chorando pelas tabelas, não sabe por quê. Aí daqui a pouco está recebendo e-mail do paciente, miserável, não aguento mais o e-mail desse paciente. Será que ele não leu lá na dieta? De novo, outra mensagem. Você vai perdendo a paciência, sua tolerância vai ficando baixa, você vai comprometendo as suas relações interpessoais, porque você quer produzir muito, porque você não está respeitando o seu genoma. O sono adequado contribui para a manutenção da massa magra em períodos de restrição calórica e maior eficiência na redução de gordura. Nós vimos que o comprometimento desse sono está impactado pelo estresse. E o que acontece com a testosterona? Cai. A testosterona cai. E o que nós estamos falando hoje aqui? Composição corporal. Já vimos um impacto enorme na gordura corporal e no comportamento alimentar. E se eu estou falando de composição corporal, estou falando de massa muscular, e testosterona é importante para a massa muscular. Concordam comigo? Então vamos conversar um pouquinho sobre o impacto do estresse na testosterona. Dentro dos diversos aspectos inerentes à testosterona, eu vou salientar ali do lado direito. Aumento da síntese proteica, aumento do IGF-1, redução da miostatina e aumento da capacidade neuronal. Se eu fosse puxar aqui os principais aspectos da testosterona, quando a gente faz essa associação ao músculo esquelético. E aí a gente tem que puxar o problema lá na raiz, porque o estresse ele vai impactar na raiz da síntese dos hormônios e vai impactar diretamente na célula muscular. E aí eu começo perguntando, quais são as organelas envolvidas na síntese desses hormônios, desse hormônio? Mitocôndria e pitaia. Não é pitaia, Parece uma pitaia, mas é o retículo endoplasmático. Então são as duas organelas essenciais. É uma pitaia com presunto, em volta. Mitocôndria e retículo endoplasmático. Por que eu estou chamando a atenção disso? Gente, quando os hormônios tróficos, são esses hormônios hipofisiários, se ligam nos seus receptores, nós temos uma cascata para a síntese desses hormônios. Então, o primeiro passo que precisa ocorrer é a migração do colesterol para dentro da mitocôndria. E nós temos duas enzimas específicas que fazem essa migração. Os nomes detalhados estão aqui, mas é a STAR e a TSPO. Então, eu preciso da STAR, da TSPO, trabalhando de forma eficiente para translocar o colesterol para dentro da mitocôndria. Esse colesterol sofre a ação da P450-SCC, que é uma outra enzima, que é essa que vocês estão vendo com CYP do citocromo P11A1, e é metabolizada em pregnenolona. Essa pregnenolona segue para o retículo endoplasmático, onde você tem a síntese dos hormônios esteroidais. Então o que eu quero mostrar é que eu preciso de mitocôndria, translocar o colesterol, para fazer esse colesterol gerar pregnenolona e para ir para o retículo endoplasmático. E no retículo eu tenho então a síntese dos hormônios. Olha só, o que é isso aqui? Espécies reativas de oxigênio
ciclooxigenase 2 e a redução da glutationa reduzida impactam na atividade dessas enzimas. Logo, se eu tenho estresse oxidativo, o que acontece com a atividade dessa enzima? Ela está aumentada ou está reduzida? Está reduzida. O aumento do estresse oxidativo diminui a atividade dessas enzimas. E o indivíduo estressado, ele está ou não sob estresse oxidativo? Sim. Vimos a ativação do eixo hipotalâmico pituitário adrenal leva ao estresse oxidativo. E aí nós estamos falando dos insultos inflamatórios. Veja quando a fosfolipase A2 libera o ácido araquidônico, a ciclooxigenase 2 bloqueia a atividade da STAR e da TSPO. Então quando eu pego um sujeito lá de 30 anos com uma testosterona baixa, a solução dele é repor testosterona? Se eu estou falando de um sujeito em franco processo fisiológico de síntese endógena de testosterona, lógico que não é. O problema está no ambiente social desse sujeito, nos hábitos alimentares, no gerenciamento do estresse, do sono, das relações interpessoais. Porque isso vai impactar diretamente na raiz do processo de síntese dos hormônios, quando eu tenho um ambiente oxidativo e inflamatório, que é construído pela incompetência do sujeito em gerenciar os seus hábitos sociais, ou de uma imposição da sociedade em fazer com que o sujeito tenha que seguir as coisas dentro de um formato. Vejam, inflamação precede o estresse do retículo endoplasmático e disfunção mitocondrial. Gente, até o retículo endoplasmático estressa. Todo mundo estressa. Tem uma disfunção mitocondrial e estresse no retículo endoplasmático. E quando a gente fala de célula muscular, nós sabemos que a testosterona, de uma maneira geral, a gente olha lá em cima, inibe a miostatina e faz uma espécie de silenciamento dos processos de degradação proteica, né? Você tem uma espécie de inibição da FOXO, atrogina e MURF1, ou seja, um silenciamento da via das ubiquitinas proteossoma. Você diminui os processos de degradação com a testosterona, consequentemente aqui embaixo você estimula a transcrição nuclear, inibe uma proteína chamada RED1, e essa proteína, quando ela está inibida, então eu tenho uma ativação maior das sinalizações de síntese. Só que, quando eu estou sob estresse, modificação do meu cortisol, olha o que acontece. Você tem aumento da expressão das proteínas de degradação e redução da sinalização de síntese. Então veja, quando eu estou falando de massa muscular, eu já começo a ter um impacto na própria síntese do hormônio, no processo inicial da translocação do colesterol, e a nível de célula muscular, eu também tenho um impacto. A minha célula está muito mais propensa, vamos colocar assim, aos processos de degradação do que a sinalização de síntese. Então eu tenho impacto direto nos hormônios e em célula muscular. Como se já não bastasse, quando a gente fala do estresse, falando do cortisol, o cortisol ele reduz a pulsatilidade do eixo hipotalâmico pituitário gonodal. Então ele diminui a pulsatilidade lá em cima aqui, ó, praticamente no meio do hormônio liberador de gonadotrofina e do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante a nível hipofisiário. Isso vai impactar na síntese de testosterona, ou seja, se eu diminuo a pulsatilidade, eu diminuo a síntese. E aí, se eu pensar no gênero feminino, será que o estresse pode alterar a eficiência reprodutiva das mulheres? Claro, porque se eu altero os hormônios tróficos, quantas histórias a gente já não escuta se a mulher está querendo engravidar e está estressada porque quer engravidar, aí joga para o alto, vai para o Itaiti, dorme com o marido num baita bangalô, tira o estresse, volta grávida. Né? É mais ou menos por aí. Tahiti eu fui longe, né? Outra coisa, o estresse aumenta a prolactina. E se eu aumento a prolactina,
eu diminuo testosterona. E um dado interessante é que nós vimos que o estresse diminui dopamina. E existe uma coisa que a gente chama fator inibitório de prolactina. É um fator que inibe prolactina, mas ele é dependente de dopamina. E se eu tenho pouca dopamina, eu vou ter muita prolactina. E como é que está a dopamina no indivíduo estressado? Baixa. Então o impacto também nessa pulsatilidade, na fisiologia, não só lá na síntese inicial. Por isso que a gente está vendo tantos jovens com alterações hormonais, tantas mulheres com dificuldades reprodutivas, tantas pessoas em meio à depressão. E como se já não bastasse a redução da pulsatilidade, então a gente tem uma redução da pulsatilidade, a gente está vendo aquele LH lá em cima, que consequentemente vai reduzir a testosterona. Esse cortisol no tecido adiposo aumenta a expressão da aromatase, que por sua vez vai pegar esse pouca testosterona que está sendo produzida, porque a pulsatilidade está reduzida, e biotransformar em estradiol. Você pode ver que tem estudos que mostram que quanto maior o índice de massa corporal do sujeito, maior é o estradiol. E como se já não bastasse a lambança, a partir do momento que o sujeito começa a aromatizar, esse estradiol estimula o fígado a aumentar a globulina ligadora de hormônios sexuais, deixando menos testosterona biodisponível. E aí como é que você mexe na composição corporal do sujeito? O tecido adiposo já está bagunçado, os hormônios já estão bagunçados, a célula muscular dele não está responsiva. E a efetividade do hormônio, ou a biodisponibilidade desse hormônio, também está comprometida. Por isso que muita gente fica patinando, porque quer buscar a dieta milagrosa, mas não entende que muito mais importante do que a dieta milagrosa, ou a estratégia, é entender a sua relação com o meio. E aí eu preciso relembrar, para a gente entrar em alguns aspectos nutricionais, qual que é a principal função do cortisol. Existem inúmeras, mas essa eu considero praticamente a principal dentro do que a gente está discutindo hoje. Ele é um hormônio glicorregulador. Não é isso? Toda vez então que me falta substratos energéticos, meu cortisol compensa isso, aumenta para a manutenção da glicemia. Restrição calórica aumenta o cortisol. Perfeito? Então eu preciso... mas Marcelo, o ambiente de restrição calórica ele é importante para o processo de perda de peso? Sim, nós vimos isso, independentemente do modelo dietético. A questão é o impacto dessa restrição e o tempo que eu vou ficar com ela. E o impacto que essa restrição está gerando no meu comportamento. Como a história do pão de queijo. Caiu muito bem as duas palestras. Então vejam. Uma dieta baixa em carboidratos altera o cortisol, independentemente da perda de peso. Gente, se eu estou estressado, o que acontece com o meu cortisol? E se eu estou estressado, eu tento fazer uma dieta com baixo carboidrato? Gostei do... E por que as pessoas então não estão olhando para isso? As pessoas estão chegando estressadas no consultório. E aí, como a Desiree colocou, e partindo para uma filosofia de vida, né, um estilo de vida de baixo carbo, e a gente sabe que isso não é estilo, é uma ferramenta de trabalho, o nutricionista trabalha com ferramentas, para uma pessoa que não pode estar sendo submetida a um padrão como esse. E talvez alguém levante a mão e fale, Marcelo, mas tem que passar por um processo de adaptação. Primeira semana de dieta, com mais gordura e menos carboidratos, cortisol. Está lá em cima, claro. Se eu preciso glicorregular, se eu oferto menos carboidratos, eu glicorregulo mais. E depois de 4 semanas? Continua alto. Eu vou ter que continuar glicorregulando.
Então eu tenho uma ativação fisiológica pela glicorregulação por eu estar ofertando menos carboidratos. E se paralelo a isso eu tenho uma glicorregulação emocional, uma atividade, uma percepção de emoções que estimula ainda mais o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. A gente agrava o processo. Serotonina, dopamina, BDNF, tecido adiposo, tecido muscular, vai tudo para o espaço. E é por isso que a gente vê muita gente patinando e não tendo resultado. E aí sai buscando, dando um passo atrás do outro, passa nutricionista A, nutricionista B, C. Olhem só, e quando a gente fala de exercício físico, eu estou falando de composição corporal, testosterona, massa muscular. Submeter os sujeitos a um ergômetro até a fadiga por 3 dias seguidos. Ok? Sou um atleta de academia, faço treinos intensos, 3 dias seguidos. As dietas foram isoenergéticas com a mesma ingestão proteica, o que se modificou foi a quantidade de carboidratos e gordura. Então um grupo consumiu mais carboidrato, o outro consumiu menos carboidrato, e aí obviamente o que consumiu menos carboidrato, mais gordura, submetidos à mesma ingestão calórica, seguido 3 dias. O que aconteceu com a relação testosterona livre cortisol? Caiu. Gente, se eu tenho que glicorregular mais, meu cortisol sobe. Os meus processos anabólicos começam a ficar mais silenciados. Quando você olha diretamente cortisol e testosterona, cortisol sobe e testosterona desce. E as pessoas querem insistir numa resposta anabólica em meio ambiente de glicorregulação excessiva, seja pelo estresse emocional, seja pelo estresse fisiológico. Quer dizer que então que a gente tem que ter muito carboidrato? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente precisa trabalhar com o manejo dos carboidratos de forma coerente, respeitando o estilo de vida, respeitando a demanda energética do sujeito. Em nenhum momento a gente vai fazer apologia para um lado ou para o outro. Nós somos profissionais, nós trabalhamos com ferramentas. E aí, se eu puxar um pequeno raciocínio para o metabolismo tiroidiano, e o metabolismo tiroidiano ele é importante para o exercício físico, para a composição corporal, quando a gente pensa nos efeitos fisiológicos, aumento do ritmo cardíaco, aumento da taxa de ventilação, aumento da atividade simpatética, aumento da densidade de receptores de catecolaminas. Eu preciso desses receptores no meu tecido adiposo para ter uma boa capacidade lipolítica. Aumento da taxa metabólica basal, aumento da oxidação da glicose e aumento do catabolismo de proteínas. Então, meus hormônios tiroidianos também têm uma ação glicorregulatória. E quando a gente olha esse ambiente estressor, eu tenho o cortisol impactando diretamente na conversão do T4 para o T3 livre. E T3 livre é o hormônio biologicamente ativo. Então, impacto no meu metabolismo tiroidiano, impacto no meu metabolismo anabólico, impacto no meu tecido adiposo, quando eu não respeito o ambiente. Finalizando então a nossa palestra, qual é a conclusão, além de beber água, a gente precisa? Às vezes é difícil encontrar motivação para sair da zona de conforto. A gente precisa sair da zona de conforto. O estresse, ele é algo positivo, quando bem gerenciado. Quando nós estamos falando de uma reação alostática, eu estimulo, me adapto e tenho condições de me recuperar. Quando a gente dá a primeira palestra, quando a gente dá a segunda, a terceira, a gente vai se adaptando. Quando você começa num treinamento, você pedala 10, pedala 20, pedala 30, você vai se adaptando. Então eu preciso, e às vezes é difícil encontrar motivação. Outras vezes, a motivação encontra-se contigo, né? E aí você não tem o que fazer. Qual que é o problema? Esse urso, a sensação que nós temos em tempos atuais
é que nós estamos encontrando com ele continuamente numa ladeira subindo. Uma hora vai dar ruim, como dizem, né? Porque alguma hora você entra em falência periférica e aí já era, o urso vai te pegar. E é isso que está acontecendo. Então quando essa motivação a gente encontra e ela encontra com você, você não sabe lidar com ela, quando a gente fala dessa motivação lá do profissional, você abraça a sua profissão, mas você não consegue gerenciar a sua profissão. É a sua relação pessoal, mas você não consegue gerenciar a sua relação pessoal, você vai começar a ter todo esse comprometimento. E hoje eu só foquei em composição corporal. Gente, a vida é uma competição. E é uma competição exigente. E não é uma competição, uma prova de 100 metros. Se a gente for comparar, é uma prova de extra distance, né? Uma prova de longa duração. Assim como em provas de longa duração, assim é exigente, assim como provas de longa duração. E como tal, precisamos criar estratégias para chegarmos inteiros na linha de chegada. Não é isso que a gente faz com os nossos atletas? A gente não cria estratégias nutricionais para eles finalizarem uma maratona? Assim é a nossa vida. Sono, alimentação, relações pessoais, descanso, lazer, são requisitos necessários para essa jornada, que é a vida, que é uma competição. Caso contrário, estamos fadados ao estresse crônico. E meus amigos, não estamos preparados para lidar com o estresse crônico. Muito obrigado pela paciência de vocês. Queria fazer só um convite. Vou fazer um curso online, ok? Começa no dia 8 de novembro. Quem tiver interesse, manda e-mail para precisãonutriçãocursos@gmail.com. É um curso em cima do assunto que eu falei hoje, só que um curso aí de 8 a 9 horas, tá? Um curso um pouco mais extenso. Quem estiver aqui no evento e na hora que mandar o e-mail, se mandar o e-mail com essa fotinha, tem desconto na hora de fazer a inscrição, ok? Tudo bem? Bom, vamos aqui. Muito bem. Pessoal, tem um intervalo, mas antes do intervalo a gente vai fazer a premiação dos trabalhos científicos, ok? Já está na ordem aqui? É. Ok, então vamos lá. Deixa eu pegar uma outra cola que eu tenho aqui. Tarará. Muito bem. Bom, pessoal, nós tivemos vários trabalhos científicos enviados. A professora Daniela Seixas foi quem fez a correção. E para quem conhece, sabe o quanto ela é criteriosa em relação à metodologia e principalmente à relevância do estudo. Então a gente olhou para dois aspectos principais, os aspectos metodológicos e como que esse estudo respondeu, qual foi a pergunta e a resposta no sentido de relevância para a prática clínica, né? E aí nós selecionamos 4 trabalhos e aí vamos ter aí uma classificativa, a Dani juntamente com ontem eu escutando os pesquisadores, nós fechamos aqui uma classificação dos 4 trabalhos. Então, o trabalho que ficou em 4º lugar, e eu já falo que desses 4, os 4 que estão aqui já pode considerar vitoriosos, porque foram os 4 que a gente resolveu trazer para cá, é o trabalho da Camille Reinert, ok? A Camille fez um trabalho... Cadê ela? Camille, por favor. Gustavo, cadê você?
Você vai falar das premiações. As meninas vão colocar aqui. Tá. Ah, tá no telão. Certificado de quarto colocado. Obrigado. Fala um pouquinho do teu trabalho só para o pessoal, assim, o que você... Só com o que você trabalha. Empresta um bastão aqui, rapidamente. Um bastão, um microfone. Queria que você colocasse só o que rapidamente o desenho e o que você concluiu do teu trabalho. Então, nosso grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Santa Catarina está fazendo um trabalho com os árbitros de futebol, integrantes da CBF. E esse nosso primeiro trabalho foi uma avaliação da composição corporal e o estado de saúde geral. Então, alguns exames bioquímicos relacionados com essa composição corporal. E esses resultados foram feitos pré-testes de aptidão física dos árbitros, justamente para a gente fazer essa relação, então, com o desempenho deles em campo. Legal. O trabalho dela foi interessante porque ela viu que os árbitros, em termos de volume de treino durante a competição, durante um jogo, eles têm um volume de um jogador de meio campo. Mas, quando você olha para os hábitos sociais do árbitro e do padrão alimentar, não condiz com o atleta. E, no final das contas, o árbitro é um atleta. Então, acho que é um trabalho interessante, você tinha me falado, que a partir disso vem a conscientização para que esses hábitos entendam o papel da nutrição esportiva da sua profissão. Acho muito bacana. Obrigado. Bom, vou chamar aqui o terceiro colocado. Foi o trabalho do Rodrigo Granzotti. Rodrigo tá aí? Rodrigão, vamos lá. Eu vou falar do Rodrigo com a Luísa Volpe, né? Tem que falar de você também. Você não vai vir aqui, né? Você não dá palestra, você é envergonhado, não é isso? Rodrigão, valeu, obrigado. Conta um pouquinho só do teu trabalho, rapidamente, o que você fez no teu trabalho. Rapidamente. Então, o que a gente basicamente avaliou foi o efeito dos produtos finais de glicação avançado na função muscular, como isso, de certa forma, prejudica não só o atleta, mas o paciente, propriamente dito. E, de repente, a partir dessa reflexão, encontrar mecanismos que dê condição ou possibilidade para esse indivíduo. E marcadores também, como exatamente. Você colocou, né? Não só melhorar o desempenho dele em atividade física, mas também ter uma qualidade de vida mais interessante. Tá bom? Obrigado pelo espaço, pelo evento. Obrigado. É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento com vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, amigo. Segundo colocado foi a Juliana Galvão de Assis. Foi um trabalho feito com o time de futsal, né, do Corinthians. E foi um trabalho onde você avaliou basicamente o gasto de energia e a ingestão de acordo com o posicionamento de cada atleta, não é isso? Realmente é um prazer estar aqui. A gente avaliou 20 jogadores de futsal profissional masculino, lá do Parque São Jorge. E a gente teve esse resultado. Além da avaliação, a gente realizou também a taxa de sudorese. É uma honra ter sido avaliada por você. Estou muito grata por estar aqui hoje. Quero agradecer, em segundo lugar, a minha orientadora, que não está aqui presente, a Luciana Nishimura e a Faculdade Unip, e a todo o Esporte Clube Corinthians pela oportunidade de deixar eu fazer esse trabalho. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigado. O trabalho dela foi interessante aqui. Deixa eu tirar a fotinha. Que eu gostei muito desse trabalho. Aqui, seu certificado. Aqui. Imagine, a gente que agradece a sua disposição. A resposta desse trabalho dela foi interessante porque mostrou diferentes aspectos em cada jogador, em cada posicionamento em relação ao gasto metabólico e a intervenção
dietética. E um dado que foi muito interessante, que eu me identifiquei com ele na minha infância, é que os goleiros, todos os goleiros analisados, eles eram gordinhos. Todos os goleiros do trabalho dela tinham sobrepeso. Aí talvez hoje eu entenda, quando eu era criança, os meus amigos falam, não, você vai pro gol. Eu sempre ia pro gol. O pessoal sempre me... Acho que por isso que depois eu fui fazer nutrição, alguma coisa, deve ter algo que influenciou a decisão. Bom, gente, o trabalho que foi primeiro colocado, foi um trabalho que eu acho que responde uma pergunta muito relevante na nossa prática clínica, e de certa forma foi um estudo muito robusto no que diz respeito ao desenho, e eu vou querer que ele realmente fale desse trabalho. Foi o trabalho do Roberto Fernandes. Roberto, se você puder vir aqui para a gente te parabenizar e você falar um pouco do que você viu no teu trabalho de comparativo quando a gente fala de composição corporal. Obrigado, Roberto. Aqui. Tirar uma foto. Então, Roberto, queria que você falasse, assim, naquela forma, aquele superpoder de síntese, do que você viu, o que você encontrou que é interessante para nós na prática clínica. Ok, não vou levar nenhuma hora. Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer e dizer que estou muito honrado por esse prêmio. Realmente foi um trabalho que não está dando muito trabalho, mas é para responder a uma pergunta muito importante, tanto na área da nutrição quanto da educação física. A bioimpedanciometria é uma técnica de avaliação da composição corporal que apresenta aí vários equipamentos com diferentes modelos matemáticos preditivos. A maioria dos equipamentos disponíveis no mercado não nos diz qual é a equação disponível lá dentro, nem para que população essas equações foram criadas. Então, a nossa pergunta era, por que não produzir e cross-validar equações com base na população brasileira? Nós começamos um estudo para sujeitos de 7 até 79 anos de idade, divididos em várias faixas etárias, e o que nós viemos mostrar aqui foi o resultado obtido, né, a equação derivada e cross-validada para mulheres de 20 a 59 anos de idade. Foram 222 mulheres, aleatorizadas, de tal forma que 111 deram origem à equação preditiva, e outras 111 foram para a cross-validação. Nós encontramos resultados de coeficiente de correlação de concordância acima de 0,99, o que mostra que é uma equação válida e que em breve vai estar disponível em equipamentos de bioimpedância nacionais. O equipamento nacional da SANI já nos contatou para inserir essa equação no seu equipamento. É isso aí. Bom, parabéns, viu? Baita trabalho. Parabéns.